Deus. Boa noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante, porque dele, por ele. Seu juízo e os seus caminhos, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. a ele a glória, A ele a glória, a ele a ele a glória, a ele a ele a glória, para sempre, amém. toda honra, toda glória, toda seja dada a ti, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz, que sofreu no nosso lugar, que nos deu acesso de novo ao Senhor na sua morte. Nesse nome nós nos colocamos agora em oração. Eu sei que se estamos aqui é por causa de ti, se respiramos é por causa de ti, se estamos vivos é por causa do Senhor, se podemos nos mexer, se podemos pensar, tudo isso vem de ti. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, de nós, mas nós precisamos de ti. Assim como um peixe, ele precisa da água, porque sem água ele não vive. Assim somos nós sem o Senhor. Nós não vemos peixes andando na terra. A água não precisa dele, mas ele precisa da água. Nós também precisamos de ti. Os que não estão em ti estão sem vida, são mortos vivos. É como o mundo vive perdido nos seus pecados. Pai, viemos aqui glorificar teu nome, viemos aqui buscar o teu Espírito, viemos aqui nos voltar 100% para o Senhor. Fala conosco. O Senhor conhece a prioridade de cada um. A quem a prioridade dela é a vida econômica, profissional, a quem a prioridade dela é a família, mas a quem a prioridade dela é o Senhor, é a tua vontade, é o teu querer. Então nos deixa ter experiências novas contigo, irmos mais fundo. Sim, meu Pai, eu sei que o Senhor quer revelar coisas profundas, fortes para nós. Então nos dá essas revelações. Venha falar nessa noite, venha abençoar todos que têm ouvidos para te ouvir. Humildade, sede de aprender. Eu entrego, meu Salvador, esse culto nas tuas mãos. Perdoa-nos. Vira e mexe, nós erramos, te desagradamos, te entristecemos. Usa de misericórdia conosco, mas que seja aproveitado todo o tempo aqui, do começo ao fim desse culto, que possamos nos fortalecer, que possamos, meu Pai, entender
o que o Senhor quer com cada um de nós nessa noite. Levante as mãos e diga: obrigado, meu Deus, pela vida, pela paciência que o Senhor tem comigo. Obrigado por estar aqui. Tome a minha vida nas tuas mãos e que ela sirva de alguma maneira para os teus propósitos. Eu entrego tudo a ti. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 25, no versículo 13. Mateus 25, no versículo 13, por favor. Enquanto vocês acham, vamos cantar essa música. Essa música é antiga. Quando eu comecei na igreja eu ouvi essa música. Muito em breve vai sair uma notícia. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Povo que desapareceu. Era um povo muito humilde. Povo muito humilde. Que aqui muito sofreu. Que muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum cristão? Onde está que não se vê nenhum cristão? Alguém com voz de lamento. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude dessa igreja? Onde está a juventude dessa igreja? E os cristãos do ciclo de oração? E os cristãos do ciclo de oração, que a Deus tanto clamavam, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, eles também foram morar em Sião. Cante: aonde está? Aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum cristão? Onde está que não se vê nenhum cristão? Alguém com voz de lamento. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: vai dizer nesse momento, aquele povo foi embora para Sião. Levante a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 25, versículo 13. Acharam? Levante aí sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que liberta, que é a verdade, que fortalece, que nos abençoa, que nos abre os olhos. A Tua palavra que nos torna livre do engano, da religiosidade, da mentira. Fala conosco, meu Pai. A boca vai ser minha, mas a palavra é Tua. Dá entendimento a todos e nos abençoe. Em nome de Jesus, diga: meu Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir Tua voz. Amém. Graças a Deus. Deixa a Bíblia aberta em Mateus 25, 13. Nós estamos colocando sempre um vídeo do que está acontecendo durante a semana, que nós podemos ligar à volta do Senhor Jesus, não é isso? E vamos colocar mais um vídeo agora.
E eu queria que você se preparasse, porque neste próximo domingo nós vamos ter o alerta da salvação. Estamos fazendo um vídeo mais forte e nós vamos ter uma santa ceia especial. Então, convide seus familiares, convide seus amigos, convide as pessoas que você deseja muito que elas sejam salvas. Então deixe Deus te usar essa semana, amém? Vamos olhar para o telão, apaga as luzes por favor, todas as luzes, solta o vídeo por favor. A natureza não para de soar o alerta, mas poucas coisas soam mais como profecias do fim do mundo do que guerra na região geográfica central do Apocalipse. Veja agora alguns dos principais sinais do fim dos tempos, noticiados apenas nesta semana no Boletim dos Sinais do Fim. Destruição e morte nos Estados Unidos. Com mais de 200 mortos, furacão Helene se torna o mais fatal e destrutivo do país nos últimos anos, causando inundações e deixando milhares de desabrigados. Tragédia também em Taiwan. 2 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas com a passagem de um tufão. As fortes chuvas e rajadas de vento obrigaram a ilha a fechar. Já no Brasil, a seca se agrava e ameaça o abastecimento de energia elétrica. Com pouca água no rio Xingu, a usina de Belo Monte opera com 2 das 18 turbinas. Perigo em Ruanda. Surto do vírus Marburg, um dos mais letais do mundo, deixa a OMS em alerta. A doença, que não tem tratamento nem vacina, pode se espalhar rapidamente e já matou mais de 10 pessoas no país. E a escalada da guerra no Oriente Médio tomou conta das principais notícias durante toda a semana. Ataques inesperados, mísseis e bombardeios envolvem Israel, Irã e Líbano. E o conflito está longe de terminar. Outros países podem entrar na guerra e se torna muito difícil prever os próximos acontecimentos. A humanidade assiste apreensiva e especialistas alertam que o mundo está cada vez mais perto da Terceira Guerra Mundial. Você assistiu apenas a alguns dos eventos que ocuparam os jornais desta semana e que apontam sinais de que a hora final se aproxima. Esteja preparado. Nós vamos falar hoje sobre a volta do Senhor Jesus. E eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fico com muito temor quando eu prego sobre isso. Me dá temor, e um temor muito grande. Quando cantamos essas músicas, em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu, ele voltará, o rei está voltando, me dá muito temor, porque eu sei que isso está perto de acontecer. Poucas pessoas no nosso país, acredito eu, que nunca ouviu falar que Jesus iria voltar. A maioria das pessoas já ouviram falar sobre isso. E mesmo já tendo ouvido falar sobre a volta do Senhor Jesus, a maioria não faz nada, não se prepara. Tem horas que eu fico pensando, meu Deus, você deve ter essa sensação também. Será que as pessoas não estão vendo o que eu estou vendo? Será que as pessoas não estão acompanhando o que eu estou acompanhando diariamente? Dá temor, porque você vê a maioria preocupada com outras coisas, não com a salvação, não com a vida delas com Deus. E isso é preocupante. A Bíblia aqui em Mateus 25:13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, ninguém sabe o dia que vai ser, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Olha para mim, por favor. Nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar. Isso eu tenho certeza e creio que está perto. E vou te dizer por quê. Mas não sabemos qual vai ser o dia. Se vai ser no domingo, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado. Se vai ser no começo do mês, no meio do mês, no fim do mês, no começo do ano, no meio do ano, no fim do ano, eu não sei. Eu não posso ficar chutando, adivinhando. Quando os discípulos falaram para o Senhor Jesus sobre o tempo da restauração de Israel, o Senhor Jesus diz em Atos 1:8: não vos compete saber tempo ou época que o Pai guardou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em outras palavras, esteja preparado, mas não se preocupe com a data. Agora, se eu tenho consciência que o Senhor Jesus vai voltar, que o mundo está caminhando a passos largos para o fim, e eu sei que Ele vai voltar, e eu quero ser arrebatado, como eu tenho que viver? Preparado, sem tirar isso da minha cabeça, vigiando. Olha o conselho do próprio Senhor Jesus: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum homem, ninguém sabe quando de fato o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens, a trombeta vai tocar e os salvos vão subir. Ninguém sabe. Agora, vamos falar um pouco sobre os sinais da volta do Senhor Jesus. Já que esse assunto é tão importante, então dê atenção. Se esse assunto é um assunto de suma importância, dê atenção a isso. Porque cedo ou tarde, eu não sei quando, mas esse dia vai chegar. E tudo indica que seja na nossa geração. Tudo indica. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar primeiro um versículo de Lucas na tela. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus. Já deixa aí em Mateus 24, volta só um capítulo, 24:11. Deixa aberta aí em Mateus 24:11. Deixou? Só voltar uma página, Mateus 24:11. E eu vou colocar um versículo de Lucas na tela, Lucas 21:25. Deixa a sua Bíblia aberta aí, mas leia do telão comigo. O que é que diz aí? E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Olha para mim, por favor. Se você hoje analisar como a Ucrânia está, a nação está angustiada, ou não? Se você chegar no Líbano agora, você vai ver que o Líbano está em angústia. Se você for analisar o que está acontecendo nos países que estão em guerras, você vai ver crianças morrendo, você vai ver muitas pessoas morrendo afogadas, querendo fugir a qualquer custo do seu país, entram em embarcações clandestinas, sem nenhuma segurança, muitos morrem afogados, muitas crianças no meio de todas essas guerras estão perdendo a vida, e as nações estão perplexas, angustiadas. Eu vou falar uma coisa para você. Nós temos o Espírito de Deus, e Ele nos dá alegria, Ele nos dá paz. Só com o Espírito de Deus para a gente estar feliz nesse mundo, em paz. Mas mesmo quem tem o Espírito de Deus, sente o peso que está nesse mundo. Até uma pessoa de Deus, ela sente o peso que está nesse mundo. Os seus
tataravós, não preciso ir tão longe, seus bisavós, talvez até os seus avós, não viveram o que você está vivendo. Eu duvido se na época dos seus tataravós ou bisavós tinha tanto suicídio como está tendo na nossa geração. Duvido. Eu duvido se no tempo dos seus avós tanta gente tirava a própria vida como está tirando agora. Tirava? Não tirava. Duvido. É um tempo diferente. Você vê coisas que dói. A mãe dizendo: dei tudo para ele. Uma família de condições. Ele teve tudo o que queria e mesmo assim tirou a própria vida. Se enforcou. E a mãe sem entender, porque o filho tirou a própria vida, tendo aos olhos humanos tudo. E a mãe e a família toda sofrendo. E nós estamos vendo isso só crescendo, só aumentando. Diz que a quantidade de jovens que tiram a própria vida na Ucrânia, você não tem noção de jovens se suicidando. Nós estamos num tempo pesado. Nós estamos num período difícil da humanidade. Por quê? Está todo mundo de olho na guerra em Israel, com o Líbano, né? Essa guerra no Oriente Médio. Por que todo mundo está de olho? Porque nós sabemos que essa guerra pode provocar uma guerra muito maior, que não envolve só o Oriente Médio, mas pode se tornar até uma guerra mundial. Então você está presenciando sinais do fim. E mesmo o mundo vendo isso, as pessoas continuam resistentes a Deus. Mas os avisos, os sinais estão sendo dados para que ninguém seja pego de surpresa. Agora, olha aqui no Mateus capítulo 24, versículo 11. Vamos falar um pouco mais sobre esses sinais. Aqui é um sinal muito forte. Diz assim: e surgirão muitos falsos profetas. E diz o que depois? E enganarão a muitos. Olha para mim, por favor. Na época dos nossos bisavós, avós, pela sua idade, talvez até na época dos seus pais, não existia tantos falsos profetas como hoje. O falso profeta, ele sabe que ele é falso profeta. Por quê? Porque ele não prega a verdade. Eu posso te ensinar a prosperar, eu posso te ensinar a alcançar a bênção de Deus, mas se eu não te ensinar a cruz, se eu não te ensinar o sacrifício, o renunciar à própria vontade, o dizer não para os prazeres, para a sua vontade, para o mal, você não vai ser salvo. E o falso profeta, ele sabe como agradar as pessoas, e você sabe que muitos, eles ficam procurando, vai numa igreja, vai em outra igreja, ouve um, ouve outro, para ver o que eles mais gostam. Só que a sua salvação não está ligada ao que você gosta. O que vai te abençoar é justamente o que você não gosta, é dizer não para você. O falso profeta, ele não vive o evangelho, nem prega o verdadeiro evangelho. Ele prega o que agrada os ouvidos dos outros. Então as pessoas falam: eu gosto de ouvir fulano, eu gosto de ouvir Beltrano, mas você tem que ouvir a verdade. A maioria das pessoas nesse mundo estão escravas do pecado, presas nas garras do mal, porque não ouviram a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. A verdade salva, liberta, mas ela dói, ela confronta os seus pecados, os seus erros.
Isso é uma coisa que as pessoas não gostam, de tocar naquilo que elas estão fazendo de errado. Então elas querem ter uma vida com Deus, vivendo igual elas viviam quando não estavam na presença de Deus. Isso é impossível. Entenda, por favor, a minha preocupação maior não é nem com os falsos profetas, mas é justamente com muitos que estão sendo enganados porque buscam o que gostam. E nós não podemos dar para você o que você quer, mas o que você precisa. E o que você precisa é ouvir a verdade, aceitar o Evangelho, aceitar a palavra de Deus como está escrito e se arrepender dos seus pecados para que você seja salvo. Do contrário, não tem salvação. Então nós temos hoje muitas pessoas enganadas porque querem ouvir palavras doces. Você vai vencer, Deus é contigo. Não tem nada de errado pregar sobre isso. Está escrito também isso. Mas o principal é a sua renúncia da sua própria vontade. Quantas vezes eu fui abençoado fazendo o que eu não queria fazer. A nossa natureza caída não tem prazer nas coisas de Deus. As coisas de Deus você tem que se esforçar para fazer, até que você receba o Espírito Santo e Ele te ajude. Mas do contrário, você não tem vontade. Você tem vontade de jejuar? Você jejua porque você precisa jejuar. Tem dias que você não tem vontade de ler a Bíblia, mas você lê porque você precisa ouvir a voz de Deus. Quem já teve dias que você não teve vontade de vir na igreja, mesmo assim você veio? São os dias que você mais é abençoado. Nós já falamos que 1 minuto no inferno faz a pessoa esquecer de todos os prazeres que ela teve nesse mundo. Todos os prazeres. Pode ter feito as coisas mais loucas, pode ter feito as coisas que a carne pediu e pediu com força, mas lá no inferno, 1 minutinho a pessoa esquece de tudo, porque os prazeres desse mundo passam. Mas quando você aprende a dizer não para a sua vontade, então você começa a parecer mais com o Senhor Jesus. Quanto mais você renuncia à sua vontade, mais com Jesus você se parece. É a oração mais linda que ele fez: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É o que Paulo disse, que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Quer dizer, ele está anulando o eu dele, a vontade dele, o que dá prazer para ele. Você vê o quanto isso abençoa a sua vida num todo. Por exemplo, você já viveu um dia em que você não queria sair da cama? Já deu vontade de dormir o dia inteiro? Mas se você dormir, você vai perder o emprego. Se você dormir o dia inteiro, você vai arrumar problema. Mas já deu vontade, não já? Já. Você acorda assim com vontade: hoje estou com vontade de lavar prato, estou com vontade de passar ferro nas roupas. Ó, que vontade hoje de fazer uma faxina. É assim? Não é assim. Você faz coisas que você não quer, mas você precisa fazer. Não é que você sente vontade. Nós vencemos a nossa vontade. Não estou com vontade de orar, mas vou orar porque eu preciso falar com Deus. Não estou com vontade de fazer isso ou aquilo, mas vou fazer porque é certo. E não vou fazer certas coisas, ainda que eu esteja morrendo de vontade, mas eu não vou. Você já pensou? Eu não sei quando eu vou morrer. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Como é que eu vou me descuidar? Você já pensou ele voltar e eu estar em pecado na hora que ele voltar? Você já pensou no momento que Jesus voltar, você está na vida errada, na vida injusta, fazendo uma coisa que você gosta? Porque todo mundo tem os seus gostos, todo mundo tem as suas fraquezas, todo mundo tem os seus erros. Você me conhece pregando,
E às vezes a pessoa olha para o bispo, para o pastor, para o obreiro, para o levita e fala: poxa, homem de Deus, mulher de Deus. Mas todos nós temos que lutar contra a nossa carne todo dia. Você me conhece aqui pregando, você não me conhece fora daqui. Eu também tenho a minha luta, você também tem a sua luta. Eu também tenho que vigiar, eu também tenho que tomar cuidado. Não é que nós somos perfeitos, nós erramos, eu erro também. Eu erro também. Eu tenho falhas também. Mas eu não vivo mais no erro. Eu não vivo mais na prática do pecado. E qualquer coisa que acusa a minha consciência, desde uma coisa simples até uma coisa grave, logo eu vou me consertar com Deus. Logo vem aquele alerta: isso aí está errado. Vigia nisso. Isso aí é um problema certo lá na frente. Sempre deu problema o ser humano fazer a própria vontade. O ser humano gosta de fazer a própria vontade. Quantas pessoas dizem isso? Eu faço o que eu quero, vai se arrebentar. Cedo ou tarde vai se arrebentar. Nós erramos, mas é um acidente no meio do caminho. Eu estou lembrando de um mico que eu paguei, assim, difícil, né? Fui atender uma senhora, ela estava em pé, eu cumprimentei ela, e eu pensei que ela estava grávida. E eu falei assim: ó, senhora, pode sentar, por favor, vai nascer quando? Eu não estou grávida não. Falei: a Vitória chegou, calma, perdão. Nós erramos. Um companheiro meu falou também que errou. A mulher trouxe o marido dela bem novinho, e ela falou assim, ó, para esse companheiro meu: bispo, olha quem veio hoje. Aí o bispo olhou assim e falou: pô, que bom que a senhora trouxe seu filho. Ela disse: não, meu marido. Pensa, nós erramos, nós somos seres humanos. Nós erramos. É porque a gente não gosta de falar dos nossos erros, a gente gosta de falar das nossas vantagens. Mas todos nós temos fraquezas, temos erros, temos falhas. Mas deixa a mulher grávida de lado, deixa o marido dos outros de lado. Vamos nos concentrar aqui. Vamos nos concentrar. Não queira ouvir o que te agrada. Por exemplo, entre meu pai e minha mãe, eu gostava mais da minha mãe. Por quê? Porque minha mãe pegava mais leve. Minha mãe aliviava mais. Minha mãe era mais, assim, cuidadosa comigo. Meu pai já vinha de um regime militar, então era linha dura. Não precisava bater, só precisava olhar. Sabia que depois batia legal. E quando batia, avisava porque estava batendo. Eu ia aprendendo português com ele, né? Você está apanhando por causa disso. Já aprendeu? Hoje a educação é diferente, mas na nossa época não matou, educou. Eu gostava mais da minha mãe porque ela aliviava. Ela me ameaçava: vou falar com seu pai. Não, mãe, não. Quando seu pai chegar, você vai ver: não faço mais não, perdão. Mas geralmente nós gostamos mais de quem não nos confronta, de quem não coloca o dedo na nossa ferida. Só que isso é necessário. Isso é necessário para o nosso próprio bem, para nós não nos perdermos. E só as pessoas que querem a salvação, que são sinceras, é que aceitam ouvir a verdade. Quem não é de Deus não aceita. Quem não quer Deus de verdade não aceita. Fecha o coração para a verdade. Eu já vi muitas pessoas que vieram para a Igreja Universal dizendo assim: pô, bispo. E na época da pandemia também eu ouvi muito pessoas que não eram da igreja, mas começou a assistir as transmissões em casa, que a gente abriu para as pessoas porque a igreja fechou. Pô, eu já ouvi tantos pastores dizendo que a Igreja Universal não fala de salvação, que a Igreja Universal é seita, que a Igreja Universal só quer saber de dinheiro. Quem já ouviu isso? Você vê como o diabo trabalha, né? O que nós mais falamos é sobre o quê? Sobre salvação, sobre alma, sobre a vida eterna, sobre o assunto que muitos não gostam, de eternidade,
de céu, de inferno, porque as pessoas estão presas aqui, elas não querem pensar no que vem depois daqui. Elas não estão enxergando, por causa dos seus pecados, que nós estamos caminhando para o fim. A quantidade de falsos profetas hoje se multiplica 3 por 4. E se torna perigoso. Por quê? Porque enquanto a pessoa não conhece a verdade, ela tem esperança de conhecer e mudar. O pior é quando a pessoa ouve a palavra de Deus, mas não como deveria ouvir. Aí ela acha que ela está bem, porque ela começa a pesar a vida dela pelas coisas que ela alcança de Deus, não pela vida que ela leva com Deus. Então elas começam a dizer, não, eu sou de Deus, porque Deus responde minhas orações, porque Deus me abençoa muito. E você vê aí pessoas que você olha para ela e não vê nada de Deus, só sucesso econômico, profissional, fora isso mais nada, mais nada. E elas ficam se pesando, né, ou se apoiando nisso, fazendo muitas pessoas dentro da igreja achar que não estão bem com Deus, porque não estão bem economicamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode não estar bem economicamente, nós vamos lutar, daqui a pouco você chega lá, o que Deus tem para você, você vai alcançar sem ansiedade. Nós temos uma corrente que dia? Segunda-feira para cuidar disso. Amanhã nós vamos ter a bênção para os migrantes, quem veio de outros estados para vencer aqui em São Paulo, e Deus vai abençoar você aqui. Nós vamos ter o início da queda das muralhas, esteja aqui o dia inteiro, desde as 7 da manhã até 10 da noite vai ter reunião, mas não se apoie nisso. Eu não posso pegar a palavra de Deus e pregar só o que te agrada. Os 10 mandamentos é não para lá e não para cá. Não, 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 é não toda hora. Jesus disse, quem não aborrecer a si mesmo, não pode me seguir. Quem quer me seguir, tome o quê? Tome sua cruz. Você está carregando a sua? Porque se não está, deveria. Onde você vai sempre deixando a sua vontade para prevalecer a vontade de Deus na sua vida. De outra maneira, esqueça que não vai ter salvação. Amém? É todo dia, é uma guerra. Todo santo dia eu tenho que lutar contra a minha vontade. Mas cada hora que você diz não para a sua vontade, você sabe que você alegrou a Deus. Agora, olha interessante aqui no versículo 14. 24, 14. Você ouviu aí que surgirão muitos falsos profetas. Aqui diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, qual deve ser agora a nossa preocupação? A nossa preocupação tem que ser estar vigilante e estar deixando Deus nos usar, para que possamos pregar o evangelho a toda criatura, seja no hospital, seja no ônibus, seja no trabalho, seja no colégio, seja na faculdade, seja na sua família. Honestamente, não pode existir um familiar nosso que não ouviu falar da salvação, da vida eterna. Não pode. Se nós deixarmos isso acontecer, Deus vai cobrar de nós. Dos grandes sinais, nós temos muitos. Falei sobre o surgimento dos falsos profetas. Você está vendo aí a tecnologia, tem carros hoje que parecem um avião, e esse ano já vai ter carro voando aqui em São Paulo, de fato virando avião. Eu vi uma matéria que na China já tem trem que a velocidade que ele alcança é 600 por hora. Nós estamos na geração da tecnologia. Nossos avós, bisavós, nem celular tinha. Hoje quando você acorda, você já fica doido para achar o seu. Se perder o seu, você fica. Há quem já perdeu até a vida para não perder o celular, e acabou perdendo o celular e a vida. Isso é um sinal da volta de Jesus. Às vezes as pessoas não entendem. Quando nós ligamos esses avanços, claro, vai ser bom para muitas coisas, vai trazer mais segurança em alguns aspectos, sim.
Vai ajudar muita gente no que diz respeito à saúde? Sim, mas o Senhor Jesus deixou isso bem claro na palavra dele, que esse avanço da tecnologia era um grande sinal da volta dele. Daniel fala sobre isso em Daniel 12, versículo 4, esse saber se multiplicando. E olha que nós não vivemos num país de primeiro mundo. As coisas quando chegam aqui já chegou lá fora há muito tempo. Já chegou nos países de primeiro mundo há muito tempo. Mas o evangelho chegando a toda criatura é um grande sinal da volta de Jesus. O evangelho nunca foi pregado no mundo inteiro como está sendo agora. Mas mesmo assim, poucas pessoas aceitam. Mesmo assim, poucas pessoas se voltam para Deus. Tem programa de televisão 24 horas, tem rede social, tem rádio, tem tudo que nós podemos fazer para o evangelho ser pregado. Mas a maioria muda de canal, não dá ouvidos e mergulha nos seus prazeres, nos seus pecados, nos seus problemas, na sua vidinha. E esquece que a vida está passando. E cedo ou tarde o Senhor Jesus vai voltar. Eu já vi pessoas dizendo assim: poxa bispo, eu queria não morrer, eu queria que Jesus voltasse e eu estivesse vivo. Saiba de uma coisa, abra aí sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,16. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16. 4,16. Diz assim. Acharam? Deixa eu te ensinar uma coisa em relação a isso. Quem conhece pessoas que morreram servindo a Jesus, na presença de Deus, morreram fiéis a Deus mesmo, levante a mão, da sua família ou não, quem conhece? Essas pessoas que morreram antes da volta do Senhor Jesus, elas vão ressuscitar quando Jesus voltar e vão subir primeiro que nós. Preste atenção. Essas pessoas, a Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, o que é que diz aí? Ressuscitarão primeiro. Lembra que nós lemos uma vez em Apocalipse: bem-aventurados que participam da primeira ressurreição? Daniel fala que tanto os salvos vão ressuscitar, como os ímpios também, uns para a salvação e outros para a vergonha eterna. Mas essa primeira ressurreição vai ser no dia da volta de Jesus. Então, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que estiverem salvos, antes deles serem arrebatados, os que morreram em Jesus antes de nós, ressuscitarão primeiro. Receberão o corpo glorificado e encontrarão com o Senhor Jesus nas nuvens. Depois nós, isso é, não sei, se nós estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar. Aí ele diz assim, ó, depois de nós, versículo 17, os que ficarmos o quê? Vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, aonde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor, aonde? Nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, entenda, primeiro quem morreu salvo vai ressuscitar com outro corpo para viver para sempre. Depois os vivos vão encontrar, esse encontro vai ser nos ares. A igreja se encontrando com o Salvador, os que morreram em Cristo e os vivos, para todos entrarem juntos na glória. Imagine a festa que vai ter no céu.
Imagine Jesus chegando com os anjos e a sua igreja na glória. Tomara que você esteja nesse dia. Tomara. Não tire isso da sua cabeça. Não deixe as distrações roubarem esse temor do arrebatamento, da volta de Jesus. Você está vendo a sua geração, a nossa geração, é a geração mais fria, é a geração que mais mata, é a geração que menos tem misericórdia, é a geração mais difícil, mais rebelde. A nossa geração é a geração do tempo do fim. E você está acompanhando isso. Você está vendo coisas aí que você nunca imaginou que iria presenciar. Então, eu já tenho a minha sogra que morreu, uma pessoa que me ajudou muito na minha fé. Ela vai ressuscitar primeiro. E as pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar. Depois os salvos vão ser arrebatados. Não troque a sua vida com Deus por nada. Não se iluda com nada desse mundo. Você sabe se você está preparado para a sua morte ou para a volta de Jesus. Ninguém aqui sabe, você sabe. Sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem, seus filhos não sabem. Você sabe se você tem a certeza da salvação dentro de você ou não. Eu não sei. Só você e Deus que sabe. Porque quem está salvo não tem um pingo de dúvida. Por isso que fala sobre a alegria da salvação. Essa certeza produz alegria. Então você não tem medo da morte e nem tem medo da grande tribulação. Quando você ouve falar da marca da besta, quando você ouve falar do fim dos tempos, quando você ouve falar do que vai acontecer no mundo daqui para frente, porque estamos nas dores de parto, e essas dores só aumentam, as contrações só aumentam, as coisas só ficam piores, mas você não tem medo, porque você sabe quem você serve, você sabe para quem você entregou a sua vida, você tem certeza da sua salvação, então você descansa, você tem paz. Enquanto as pessoas ficam apavoradas acerca desse assunto de morte, acerca da volta de Jesus, você tem alegria. E ele diz para consolarmos uns aos outros, falando disso. Que esse seja o assunto seu, quando você encontrar alguém da igreja. Jesus está voltando, ele está vigiando, exortando, consolando, cuidando um do outro, para que não possamos ser pegos de surpresa. Aqui diz, só para terminar, em Tessalonicenses mesmo aí, 5, versículo 1, diz assim, ó: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, o quê? Virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, se você é uma pessoa de Deus, você não vai ser pego de surpresa, porque você aguarda a volta de Jesus que dia? Todo dia. Não voltou hoje? Vou me preparar porque ele pode voltar amanhã. Não voltou amanhã? Vou me preparar porque ele pode voltar depois de amanhã. E eu vivo assim todo dia. Todo dia. Não foi hoje, mas pode ser amanhã. Não foi amanhã, pode ser depois de amanhã. Não foi a semana, pode ser outra semana. Mas essa vigilância, nós temos que viver nela. Olha o que ele diz aqui no 5, ó. Porque todos vós sois filhos de quê? Da luz e filhos do dia. Nós não somos de quê? Da noite nem das trevas. Olha para mim, por favor. Se você se converteu de verdade, se a sua vida foi entregue ao Senhor Jesus mesmo, e você vive uma vida
de negar a si mesmo, de negar a sua vontade, você não é mais da noite. Você poderia ser da noite, mas hoje você não é mais da noite, não. Você não tem prazer nas trevas, você não tem prazer nas coisas que o mundo tem. É uma coisa tão forte que o Espírito Santo faz na nossa vida, que vai mudando tudo de dentro para fora. Amizades que você tinha começam a se afastar, porque a conversa não bate mais. Lugares que você ia, você não consegue, você não se sente bem. Eu acho muito estranho quando a pessoa se diz de Deus, mas é da noite. Eu não entendo. Eu realmente não entendo. Quer dizer que eu me converti e vou viver igual os incrédulos? E vou continuar dizendo sim para a minha carne? Isso nós vivíamos no passado. É diferente. Nós morremos para o mundo. Quem quer ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Hoje nós choramos e o mundo sorri. Morreu, a coisa vira. Nós começamos a sorrir, eles começam a chorar. Pode zombar, pode criticar, mas não. Daqui a pouco a gente vai embora. Não é assim que nós cantamos? Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum cristão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora? Assim, aquele povo está bem. Lute. Por mais difícil que seja a sua vida, lute. Lute e garanta a sua salvação. Passe pelo que passar. Tem gente que não quer passar por nada. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Talvez você não saiba, mas sabia que o Senhor Jesus apanhou no rosto? Se você ler João capítulo 19, versículo 1, coloca aí por favor, do 1 ao 3, olha o que diz aqui, ó. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e fez o quê? E o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus. E davam-lhe o quê? Poxa, isso aqui, ó, só em ler dói. Que humilhação. O ser humano não gosta de levar nem desaforo para casa, quanto mais apanhar no rosto. Quantas pessoas dizem: na minha cara ninguém bate, no meu rosto ninguém bate. Quantas pessoas, por causa de um tapa no rosto, até hoje não fala com o pai, com a mãe, com alguém, ou até matou por causa disso, porque é uma baita de humilhação. Mas o Senhor Jesus apanhou, e a reação dele foi boa, só para salvar a gente. Você sabe que é um Deus tomar no rosto? Você sabe o que é isso? O Senhor Jesus é Deus. Você sabe que ele apanhar só para nos salvar? Não brinque com Deus, porque Ele fez tudo o que poderia fazer para nos salvar. Quando você vê um demônio manifestado, lembre-se que ele já foi anjo, e que ele brincou com Deus, que ele quis fazer a vontade dele, ou eles quiseram fazer a vontade deles, e não a de Deus, e Deus não poupou os anjos, e não vai poupar a gente, se não tivermos temor, se brincarmos com as coisas de Deus. A vida com Deus é séria, a vida com Deus é séria, é sua salvação que está em jogo. Aqui não está escrito aqueles que morreram na igreja, não, aqueles que morreram em Cristo. Você já está em Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, você já sepultou a velha criatura nas águas, você já vive como um cristão, você é uma pessoa de Deus. Ou você até agora está deixando a sua alma em risco? Fique em pé no seu lugar. Se você diz assim: bispo, eu também estou enxergando, eu sei que o Senhor Jesus está perto de voltar, eu não tenho dúvida, eu tenho visto a mudança muito grande no mundo, grande, muito grande, e eu quero garantir a minha salvação, a vida eterna, mais do que tudo, bispo.
Eu quero dar prioridade na minha vida com Deus. Eu quero me limpar hoje, me lavar hoje. Eu quero colocar tudo para fora. Eu quero sair daqui com certeza da minha salvação. Se você quiser, vem aqui diante do altar. Mais uma vez Jesus te chama para o concerto. Um dia o sol não vai brilhar no céu. Venha cantando. Chegando aqui, feche os olhos. O sol não vai brilhar no céu. E dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além. Então o céu se irá no além. E o sul não será sul. Então do ai todo terror. Então do ai todo terror se espalhará por todo o chão, na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão. Só gemidos se ouvirão. Ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além. E ninguém será alguém. Com seu pavor, se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxima este final. E Jesus virá. Escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar. A Jesus que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar. E venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofras mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, para chorar e sofrer sem salvação. Porque então tal graça recusar. Se Jesus é quem vai findar a escuridão, levanta, venha Ele dar. Levanta e venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração
ou sofras mais com o pesar da escuridão. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora misericórdia, compaixão, ajuda. São almas que estão em jogo, o fim se aproxima, eu não tenho dúvidas. As nações estão angustiadas, perplexas. Tem milhões de pessoas fugindo no Líbano. O Oriente Médio está carregado de ódio. Nós estamos vendo aí uma frieza tão grande pela vida. Crianças morrendo, pessoas fugindo dos países, morrendo afogadas no mar, barcos lotados, vários países recebendo refugiados, as pessoas desnorteadas. No mundo que o Senhor criou tudo perfeito, no mundo que o Senhor criou tudo no seu devido lugar, tudo em paz. Mas o pecado tem levado o ser humano a se transformar num monstro. Então nós temos visto o número de suicídio aumentando, a violência aumentando, a falta de amor, de misericórdia. Ô geração fria, cruel, é a geração que mais mata, é a geração que os pais mais matam filhos, filhos mais matam os pais, planejam, arquitetam, meu Pai, crimes horríveis, coisas absurdas nós estamos vendo, até com teu Espírito, a gente percebe o peso nesse mundo. Só o Senhor nos dá alegria, só o Senhor nos dá paz, mas dói ver esse mundo perdido, escuro. Esse mundo cada dia está mais escuro, e o Evangelho, a luz do Evangelho está sendo pregado, anunciado, mas a maioria rejeita, que luta para ganhar uma alma, que guerra. Mas nós vamos continuar até o fim, porque quando o Evangelho for pregado a toda criatura, e isso está perto, o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, os que morreram salvos vão ressuscitar primeiro, e os vivos em seguida serão arrebatados, e nos ares encontraremos com o Senhor montado no cavalo branco, o Rei dos Reis, aquele que sofreu no nosso lugar, que apanhou no rosto por amor de nós, que deixou o ser humano fazer coisas tão absurdas. Te cravaram numa cruz, te colocaram uma coroa de espinho, te bateram, mas o Senhor suportou tudo por amor de nós. E hoje o Senhor está glorificado. Hoje o Senhor, meu Deus, tem olhos de fogo, tem voz como voz de muitas águas, tem pés polidos como bronze, uma cinta talar de ouro e vestes brancas. Quando João te viu glorificado, ele não viu mais aquele Jesus na cruz, ele viu Jesus glorificado, aquele que vai voltar para nos buscar. Um dia eu vou te ver como o Senhor é. Um dia eu vou te ver, meu Pai.
nas nuvens encontraremos contigo. E estamos nos preparando todo dia, estamos aguardando todo dia. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser essa semana, se vai ser na outra, se vai ser mês que vem, se vai ser ano que vem. Eu só sei de uma coisa: eu preciso de ti. Me sustenta, me alimenta, põe o teu temor crescendo dentro de mim todo dia. Me ajuda a me vencer, a vencer minhas fraquezas, a vencer os meus erros, a dizer não para mim. Me dá coragem para fazer a tua vontade, ainda nos momentos que eu não queira, mas eu sei que é o melhor para mim. O fim se aproxima, meu Pai, e tua palavra diz que vai ser como nos dias de Noé. O fim se aproxima e muitos estão distraídos. Nós andamos na rua e vemos as pessoas dirigindo, olhando para o celular, na rua se batendo, olhando no celular. Nós, meu Pai, estamos vendo as pessoas presas no mundo virtual. Nós estamos vendo as pessoas presas nas suas distrações, nos seus pecados. Parece que elas estão cegas, porque o diabo cega o entendimento delas. Mas abre nossos olhos, abre nosso entendimento. Naquilo que estamos correndo perigo, nos mostra. Naquilo que estamos correndo o risco de perder a salvação, fala. Mas não deixa, meu Jesus, não deixa nós perdermos o principal. Que isso seja a nossa prioridade. Que a tua volta não saia da nossa cabeça um dia, um minuto, trabalhando, lutando, mas sem perder, meu Pai, o principal, sem perder o que de fato interessa, a salvação. Feliz daqueles que morreram salvos, estão melhor do que nós. Quando algum cristão morre, nós falamos para a família: ele foi promovido, está melhor do que nós. Porque nós ainda estamos aqui correndo risco todo dia, risco de olhar para trás, risco de sujar o coração, os olhos, risco de esfriar na fé, de se acomodar, risco de cair nas vaidades, dos orgulhos, no pecado, risco, meu Pai, riscos e mais riscos. Mas vem, Senhor, vem nos fortalecer, vem nos abençoar. A voz de muitos anjos cante, vai se ouvir no céu. A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu, anunciando a volta, anunciando a volta do Senhor. do Senhor. Na terra o silêncio, Na terra o silêncio, o estarrecer dos povos, o estarrecer dos povos, a surpresa que ninguém acreditou, a surpresa que ninguém acreditou, das mãos ensanguentadas, das mãos ensanguentadas. Muitos vão lembrar, Muitos vão lembrar, os escarnecedores os escarnecedores vão se lamentar. vão se lamentar. Naquele dia, glória, Naquele dia, glória, com mil brados de vitória, brados de vitória, todo verdadeiro todo verdadeiro cristão vai cantar. levante as mãos e cante: Hosana, aleluia. Aleluia. Toda glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Hosana, aleluia. Aleluia. É o brado de vitória Brado de vitória da igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Hosana, Hosana.
Aleluia. Aleluia. Toda glória seja dada. Toda glória seja dada ao Senhor. Hosana. Hosana. Aleluia. Aleluia. É o brado de vitória. É o brado de vitória da igreja. Do Senhor. Vamos cantar desde o início essa música. A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu. A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu, anunciando a volta. Anunciando a volta do Senhor. Do Senhor. Na terra o silêncio. Na terra o silêncio. E o estarrecer dos povos. E o estarrecer dos povos. A surpresa que ninguém acreditou. A surpresa que ninguém acreditou. Das mãos ensanguentadas. Das mãos ensanguentadas. Muitos vão lembrar. Muitos vão lembrar. Os escarnecedores. Os escarnecedores vão se lamentar. Vão se lamentar. Naquele dia glória. Naquele dia glória. Com mil brados de vitória. Com mil brados de vitória. Todo verdadeiro cristão vai cantar. Todo verdadeiro cristão vai cantar. Solte a voz e cante Hosana. Hosana. Aleluia. Aleluia. Toda glória seja dada. Toda glória seja dada ao Senhor. Hosana. Hosana. Aleluia. Aleluia. É o brado de vitória. É o brado de vitória da igreja. Da igreja do Senhor. Imagine, minha amiga, meu amigo, esse dia chegando e você subindo para encontrar com o teu Senhor cantando Hosana, aleluia. Toda glória seja dada ao Senhor. Com suas mãos erguidas pode adorá-lo. Enquanto não chega esse dia, permaneça fiel, permaneça firme até o fim. A vitória está no final. Enquanto não chega esse dia, peça para Ele te sustentar, te guardar de você mesmo, não deixar você cair em tentação. Peça para Ele. Se porventura alguma coisa entrou em você, malícia, maus olhos, peça para Ele para tirar. Se tem algum pecado te acusando, diga: me perdoe, me lava com teu sangue. Mas eu quero o teu Espírito, eu quero a tua presença, porque eu quero fazer a tua vontade, não a minha. A tua é melhor. Se quiser erguer as mãos e adorá-lo, fica à vontade. Pode dizer Hosana, aleluia. Pode dar glórias ao nome dEle. Pode glorificá-lo, exaltá-lo do fundo do teu coração. Se quiser abaixar as mãos, também pode. Só não pode ficar calado na presença do Altíssimo. As nossas vozes se misturam com as vozes dos anjos e louvamos aquele que é santo, santo e perfeito, aquele que vive para todo sempre, aquele que logo logo vem buscar a tua igreja. Fortaleça a tua igreja, nos ajude a ganhar almas para o teu reino. Multiplica-nos, meu Pai, envia trabalhadores, aviva a tua igreja. Ó Senhor dos senhores, vem com a tua presença agora e encha-nos, ocupa todos os espaços da nossa vida. Nossa alma é tua, que a
nossa mente seja a tua mente, que o nosso coração seja segundo o teu, que a nossa vida inteira seja para te servir. Tudo que te pedimos é para ti mesmo. Queremos saúde para te servir, queremos forças para te servir, queremos sabedoria para ganhar almas, queremos inspirações para pregar tua palavra. Tudo que nós queremos é para ti, meu Pai, é para a tua vontade ser feita aqui na terra como é feita aí no céu. Santíssimo e maravilhoso Deus, receba a adoração do teu povo, receba o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, receba a vida, receba. Se a sua entrega foi verdadeira, então Ele agora vem sobre ti e te muda, te transforma, te aperfeiçoa, te firma. Fique à vontade agora. Abraça o seu corpo agora e não diga nada. É tão bom ser sustentado, cuidado por um Deus tão maravilhoso. Aleluia, meu Pai. Nos dê condições de sermos fiéis até o fim. Exaltado seja o Senhor, que estás assentado no trono, sempre reinando. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido, com seu povo, cante, ó alfa, ômega, Cristo, Filho, chama Ele, ó vem, ó vem,
vem, Senhor, Jesus. e então subiremos, E então subiremos, junto estaremos, junto estaremos no grande dia no grande dia em que tu virás, que tu virás, Alfa, cante, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Jesus. Eu não sei quando o Senhor vai vir, mas eu sei que o Senhor vai vir. E se estivermos vivos, que estejamos de pé, espiritualmente falando, para que possamos nesse dia não sermos envergonhados, mas honrados com arrebatamento. Pai, toma nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Cuida dela, guarda-nos. Queremos estar dentro do teu cuidado, do teu reino, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Digno dessas palmas é o Senhor, Deus eterno. Receba a nossa adoração, toda a nossa vida. Prepara-nos para o próximo domingo, a Santa Ceia do Alerta da Salvação.